Olá, pessoal do Cona Azul, sejam bem-vindos ao Congresso. Hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o uso de modelos alternativos de animais nas pesquisas, certo? E deixa eu me apresentar um pouquinho para vocês. Eu me chamo Ana Joyce Santana Ferreira, sou biomédica, certo? Tenho pós-graduação em análises clínicas, microbiologia, ensino a docência superior. Também sou mestra em morfotecnologia pelo FPE e atualmente estou no doutorado, também pelo FPE, mas trabalhando no Instituto Kesasami, que é o ILICA, certo? E durante minha jornada acadêmica, eu trabalhei com diversos modelos de animais. E eu vou conversar um pouquinho com eles sobre, não, sobre eles com vocês, desculpa, para trazer aqui um conhecimento científico e também trazer essa parte do modelo animal e como ele é bonito dentro dos trabalhos, das pesquisas científicas, que é tão necessário e que muitas vezes a comunidade, a população não conhece, né? Então, vamos conversar um pouquinho, iniciar. Muitas pessoas acham que o uso de animais é que agora, é recente, e não é, gente. Antes de Cristo, sabe, Aristóteles já utilizava. Então é que a gente começa a ver as datas, sabe? E o como era normal utilizar animal. Logicamente, no início, eles faziam todo aquele processo de vivissecação, eles abriam os animais para conhecer veias, artérias, eles mexiam para entender músculos, sabe, para entender todo o processo do animal, de gastro. Então, essas primeiras práticas de vivissecação que a gente vê naqueles livros de anatomia, de embriologia, foram feitas com animais. Por quê? Porque era menor, era mais fácil de colocar, de abrir. E os outros pontos é que a gente vê que foi crescendo, sabe? A gente consegue analisar isso. Em 1880 a gente tem Pasteur e em 96 a gente teve a ovelha Dolly, né, que foi o primeiro mamífero a ser clonado. Ou seja, a gente vê a criação e o crescimento disso. E começa essa pergunta, Joyce, mas e o conselho? O que é que o conselho fala sobre isso? E as pessoas... Então, gente, calma. Existe um conselho e ele vai cuidar de todas as partes, inclusive multar. Muitas pessoas não sabem, mas pesquisadores, professores, alunos também, que têm práticas equivocadas e erradas dentro de um laboratório, eles podem sim serem multados, certo? Existe um processo de advertência, uma, duas, o terceiro já é multa, podendo perder até os fomentos existentes. A gente sabe que muitos pesquisadores, eu, por exemplo, tenho uma bolsa CAPES, que me financia. Então, se eu estiver fazendo alguma coisa errada dentro de um laboratório, com falta de ética, certo? Eu posso ter, sim, advertências. Se isso não for mudado, se essa prática for continuada, podendo chegar à multa e a retirada da bolsa. Ou seja, muitos pesquisadores acabam sofrendo, sim, com isso, se eles tiverem práticas equivocadas. Aqui, algo do conselho, que é a respeito da eutanásia, como é feito. Há muito tempo atrás, logicamente, as pessoas faziam apenas guilhotinas, né, nos ratos, no camundongos, não queriam saber, era guilhotina para cima. Hoje em dia, não. Existe algo que é aceitável, existe algo que é aceitável com restrição, existe algo que é inaceitável, certo? Então, guilhotina, tesouras, lâminas, é apenas para aqueles bem pequenininhos. Então, existe um peso, eles dão as gramas, certo? É, algo que faça sentir dor. Eu trabalhei também com galos, que é o embrião da galinha. Eu vou explicar um pouquinho para vocês, eu trouxe até artigos para mostrar para vocês, que eu amo galos. E eu tinha que colocar 15 a 20 minutos dentro da geladeira. Porque quando eu abrisse aquele ovinho, que fosse mexer naquele embrião, ele não poderia sentir dor. Então, a partir do momento que o animal ele sofre algum tipo de dor, a gente já tem que se preocupar por aí, certo? A gente tem que minimizar todas as dores. Um outro ponto que a gente vê que cresceu são os 3 Rs. A gente tem muito do reduzir, reutilizar, reciclar, e hoje em dia tem 12. E o porquê disso? Por que o Conselho traz os 12 Rs? Porque a gente tem que reorganizar.
saber se é necessário mesmo utilizar essa quantidade de ovos, no caso de galos, ou de camundongos, ou de ratos. A gente tem que, às vezes, repensar e repassar as funções, reproduzir. Será que dá mesmo para reproduzir? Ou só vou matar por matar? Existem pesquisas que a gente chega, que a gente olha e fala assim, cara, isso não é possível fazer, isso não é possível realizar. Então, a gente também tem que ter esse senso refletindo, repensando e se responsabilizando também por esse animal. E, às vezes, a gente fala do reciclar, certo? Que é a parte das revisões de literatura, é trazer aquilo de volta, certo? Como um resultado, mas também a parte do renovar. Existem modelos que a gente fala que são modelos alternativos, que são animais que, às vezes, são menores e que a gente não vai agredir tanto quanto um animal maior. Então, a gente às vezes precisa trazer outras metodologias para utilizar aqueles métodos e aquelas técnicas que são antigas. E o renovar é isso. A gente teve a técnica do Drowsy, que ela foi completamente retirada, que injetava substâncias no olho do coelho. O coelho ficava cego. Isso é algo, gente, muito antigo, tá? Isso não é feito hoje, porque hoje já tem outras metodologias para refazer, outras técnicas para realizar, que têm o mesmo resultado do coelho, certo? Do teste de Drowsy. Então, o renovar, ele vem disso, o repensar, o refletir. Os 12 R's do Conselho, ele vem para trazer para o pesquisador outras técnicas e metodologias também, certo? Então, esse vídeo aqui do coelhinho, eu sempre trago ele para conversar, né? Pronto? Estamos rodando? Bom, Ralph, pode bater, por favor? Quer que eu bata agora? Sim, sim, pode bater. Segue. Assim? Muito bem. Que nem no cinema. Bom, eu me chamo Ralph, eu sou um coelho, como podem ver, e eu tô cego no olho direito e essa orelha não consigo ouvir nada, a não ser zumbido. É irritante, né? É. Então, meu pelo já foi raspado, eu tenho queimaduras químicas nas costas, queima um pouco. Não, mas também não é nada demais. Só dói mesmo quando eu respiro ou mexo, tipo isso. Essa doeu. Mas no final das contas, está tudo bem. Fazemos isso pelos humanos, certo? São muito superiores a nós animais. Já até tiveram na Lua. Alguma vez já viram um coelho no foguete? Acho que não. O que interessa é que eu não sou um coelho espacial. Eu sou uma cobaia. Meu pai foi cobaia, minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, meus filhos, todos cobaias. E todos vão morrer fazendo o seu trabalho. Do mesmo jeito que eu vou morrer. Mas está tudo bem. Nós nascemos para fazer esse teste. Faz nós coelhos felizes. É. Bom, hora de trabalhar. Olha, eu sei que parece horrível, mas para mim, eu só estou fazendo meu trabalho. Se pelo menos um humano ficar com a ilusão de um batom, um desodorante mais seguro, ou... Ralphie, Ralphie, que são essas câmeras, meu? Estão me seguindo para fazer um documentário, algo assim. Você pode perguntar a ele se pode nos tirar daqui? Sim, o que o Bob disse. Vai lá, Ralphie, pergunte para ele se pode nos tirar. É morrer, meu, Ralphie! Já entendi. Vocês podem cortar essa parte, né? Ei, ei, Bom, para concluir, eu gostaria de dizer que... Você pode virar? Você está... desculpa. Tudo bem. Tá melhor assim? Sim, sim. Segue, amigo. Ok, então eu só gostaria de dizer a todos que ainda estão comprando cosméticos testados em animais, como rímel, shampoo, protetor solar, praticamente tudo que está no seu banheiro,
Bem, sem vocês e sem países que permitem testes em animais, eu estaria desempregado. Estaria nas ruas. Bom, não nas ruas, mas mais nos campos, tipo coelho normal. Mas, ó... Tudo bem. Esse é um dos vídeos que eu sempre passo para a gente pensar e que todo pesquisador ele sempre fala desse vídeo, sempre traz de uma forma, porque muitos dos métodos que foram utilizados naquele vídeo, como eu falei, o teste de Gauss do olho, ele já é banido, não é mais utilizado. Ah, Joyce, mas um dia ele foi utilizado. Sim, um dia. Um dia, pesquisadores, cientistas, filósofos abriam pessoas para vivificar elas, olhar as veias e artérias. Hoje isso não é mais realizado. Então, no processo de pesquisa, as técnicas e as metodologias elas vão mudando. Infelizmente, pessoas, animais sofreram com isso e a gente entende, a gente respeita muito. Logicamente que hoje existe um movimento cruel free, certo? Onde a gente vai pegar muitas coisas da Boticário, muitas coisas, muitas maquiagens que vêm com esse símbolo, e a gente tem que entender que se está com aquele símbolo agora, é porque antes, certo? Já foi testado em um animal. Porque senão a gente ficaria, ué, como é que eu vou passar isso no meu rosto? Eu não sei como é que isso vai acontecer. Mas, Joyce, já é um ácido tão pesquisado, a gente já tem um controle de como aquela substância vai agir. Para que testar novamente no animal? Então, é por isso que vem aqueles 12 R's. A gente precisa repensar, analisar, ver se realmente é necessário a gente utilizar um animal para aquilo, se na literatura a gente já tem tantas outras pesquisas que dão esse resultado. E junto com o movimento Cruel Free, vem muito ativismo. Aqui tem, a gente tem Bela Gil, a gente tem outras também, e tem um grupo de ativistas que invadiu o Instituto Royal. Eu convido vocês a pesquisarem sobre esse instituto. O que aconteceu foi que eles foram invadidos, certo? E foram resgatados os cães Beagles. São esses cãezinhos aqui bonitinhos. Essa é a foto que eles postaram, certo? Os ativistas resgatando, dizendo que o local era um local inadequado, imundo. E quando a gente vê o Instituto Royal, que era um instituto muito grande, e a gente vê as fotos do instituto, a gente vê que não foi nada daquilo que eles disseram, certo? Só que eles acabaram, como é que eu posso te dizer uma palavra, deixando, não é questão do sentimento tomar conta, mas é que viram o vídeo do coelhinho e disseram, caraca, esses cachorros estão sofrendo, que esse coelhinho está sofrendo, vamos lá resgatar. Eles não sequer perguntaram aos pesquisadores o que realmente é feito, o que é trabalhado, o que é utilizado, porque muitas vezes essa conversa que a gente tem a respeito de matemática, ela leva o conhecimento. E muitas vezes aquela comunidade não tem o conhecimento para isso, certo? Só fala assim, ó, tem cachorro ali, aquele pesquisador ali faz, aí vê o vídeo do coelhinho Ralph, faz, meu Deus, vamos salvar, vamos invadir, vamos resgatar. E aconteceu realmente isso. Eles resgataram diversos cãezinhos da raça Beagle. E aqui a gente consegue ver que isso foi classificado como ação terrorista, foi feita uma vistoria que não encontrou irregularidades. Joyce, todos os pesquisadores foram demitidos, certo? Porque acabou a pesquisa. Mas, Joyce, lá só trabalhava com cachorro? Não. Ela trabalhava com camundongos, que não foram resgatados. Ué, não sofre também, sabe? Ela trabalhava com outros animais. E somente o que foi resgatado foram os cachorros, que custam aí entre 2.000 e 4.000 reais um filhote. Joyce, no caso do cachorro, ele é utilizado para que tipo de pesquisa? Muitas vezes para pesquisas de longo prazo, que a gente fala. E são alguns fármacos que a gente toma de forma crônica, certo? E a gente precisa analisar como é que esse fármaco vai ficar no nosso organismo daqui a 10, 15 anos. E para isso a gente não pode utilizar um peixe, não pode utilizar um camundongo que vive menos, um coelho que vive menos. Então a gente acaba escolhendo
o cachorro, certo? Ou o macaco. Então, assim, para cada metodologia, para cada método, para cada estudo animal, existe um tipo de pesquisa que vai se adequar. Então, a pesquisa com cachorro realmente foi utilizada para isso. Então, a gente pode ver aqui que eles não têm feridas nenhuma, machucado nenhum, certo? Joyce, por que esses cachorros ficaram com os ativistas? Não. A partir do momento que foi declarado como ação terrorista, todos esses cachorrinhos foram jogados na rua. Isso mesmo. Inclusive, quando eu dei um Google para pesquisar a respeito, tinha foto deles na rua mesmo, porque ficaram com medo de ter o cachorrinho dentro de casa e serem presos ou receber algum tipo de multa, né? A outra questão é que, por que não pegaram de volta os cachorrinhos da rua, botaram no laboratório e a pesquisa continuava? Gente, a partir do momento que eu tenho um modelo de animal e que eu estou testando algo, esse animal, ele tem que comer algo específico, ele tem uma rotina específica. Hoje eu trabalho com peixe, com zebrafish. Existe um alimentador que tem um horário específico para ele, é automático. A luz do laboratório é automatizada, para que nada influencie. O ar-condicionado tem que ser na temperatura adequada do peixe que eu estou trabalhando. Ou seja, uma pessoa não pode pegar, ai que bonitinho, meter a mão, tirar e botar no aquário de casa e trazer para mim na segunda-feira. Não, eu perdi esse peixe, porque saiu do meu controle laboratorial. Eu não sei o que é que ele comeu, não sei se ele foi infectado, não sei como é que pegaram ele, certo? Então, a partir do momento que ele fica exposto a outras viés, eu, como pesquisadora, não consigo te dizer se esse fármaco agiu assim porque ele estava comendo algo de errado, se ele agiu assim porque ele comeu lixo, porque ele estava na rua, se ele, sabe? Então, se vocês forem pesquisarem bem sobre o Instituto Royal, vocês vão ver que os pesquisadores foram demitidos, as portas foram fechadas e realmente eles tiveram um prejuízo muito grande, certo? E Joyce, para que serve o Sebravan que eu falo? É o Centro Brasileiro de Validação de Métodos Alternativos. Ele vem para desenvolver novos métodos, coordenar os estudos, ele propõe e avalia protocolos. Então, quando você clica aqui, você consegue analisar outras metodologias, outros usos. Então, ele também promove encontros, congressos, oficinas, ele observa ali as substâncias, ele publica relatórios. Então, tudo que for relacionado a métodos alternativos, aqui no Brasil, ele está de olho, ele está observando, validando se aquilo realmente é realidade ou não, certo? Se não é uma fake news de um pesquisador que disse que era igual o resultado de um camundongo, deixem de usar. Não. Ele vai analisar se aquilo é realmente uma verdade ou se não é. Então, a frasezinha que eu disse lá no início, modelos diferentes possuem características diferentes e objetivos diferentes, certo? Então, o primeiro modelo, eu já trago aqui a fase de desenvolvimento que a gente aprende na nossa escola, né? Então, é o quê? Fecundação. Vai ali restabelecer o número diploide de cromossomos. A gente vê ele aqui, ó, fecundando. Depois de 30 horas, fecundação ao zigoto completa a primeira divisão, gerando 2 blastômeros, depois vai se multiplicando, multiplicando até a morte. Aqui a gente vê essa imagem que eu brinco, que é a imagem que todo aluno mais antigo, né, que eu sou de 97, já viu em um livro de ciências ou biologia. Por quê? Gente, a gente sempre brinca que, ai, Joyce, mas um peixe é igual ao ser humano? Sim, gente. Porque existem horas que ali aquele embrião, ele está em equidade, ou seja, se assemelha. Então, a gente pode dizer que, Joyce, aquele fármaco se atuou nesses parâmetros, né, no cérebro, no olho, no somito de uma galinha, a gente pode assumir que talvez afete um ser humano no mesmo tempo. Vocês entendem? Quando é uma questão de toxicidade de algum fármaco, ou seja, uma mulher gestante está ali grávida na sua terceira, quarta semana, e ela toma um remédio, certo? Tranquilamente. Antigamente isso dava
muito. Ai, tinha um fármaco que dava muito para gastrite, e as mulheres tomavam. E daí elas sofriam um aborto, ou então a criança nascia automaticamente com problemas, certo? Mentais, hidrocefalia. Então, foi descoberto que era um remédio. Mas para isso foi testado em um animal. Ou seja, essa parte de toxicidade a gente precisa analisar em um desses animais que está ali, ó, se assemelhando ao ser humano. Mas, Joyce, por que a galinha? Gente, vocês conseguem entender que tanto a galinha quanto o peixe, eles são fora, certo? Então, eu consigo visualizar. Existem fatores positivos e negativos para cada metodologia, certo? Vamos focar agora no da galinha. Normalmente a gente consegue ver. Eu retiro da mãe, eu retiro da galinha, né? Que está ali chocando, vou colocar numa estufa, ou seja, vou começar a padronizar, a dizer, olha, o tempo exato foi esse, a temperatura foi essa daqui, porque aqui, ó, 72 horas os ovos fertilizados das aves estão desenvolvendo o quê? Cérebro, olhos, somitos e componentes do sistema vascular, que vai se assemelhar à terceira e quarta semana de gestação humana. Joyce, mas eu quero trabalhar com 80 horas, tá? Já não está mais se assemelhando ali ao ser humano. Então, eu tenho que ter um padrão para te dar um resultado do que aquele fármaco faz. Então, aqui tem um videozinho de Qual é o Gil. que menstruação de galinha? Ou menstruação de galinha como muito. Tem esse daqui. Bom, os veganos não comem nada que vem de origem animal, nada que vem de exploração. O ovo, para quem não sabe, é a menstruação da galinha. Né? Então, eu não sei porque as pessoas acham tão normal se comer a menstruação de um bicho. Mesma coisa do leite. Às vezes fala, quer tomar leite de cadela? Ai, credo, quer tomar leite de macaco? Credo. De vaca, ok, normal, porque a gente foi condicionado a isso. O ovo é a mesma coisa. Eu acho que o ovo faz mal, sim. Essa coisa de pesquisas é muito interessante, assim, porque eu, quando eu fui escrever meu livro, eu fui... Aí ela vai começar a falar de pesquisa. Mas, justamente, Joyce, é verdade, o ovo é a misturação de galinha? Eu vou mostrar para vocês que não é, tá? Mas eu já estou dando esse spoiler que não é. Quando a gente fala de pesquisa e justamente da galinha e de qualquer outra coisa, a gente tem que lembrar que a gente está buscando sempre diminuir esses animais, certo? E validar novos métodos que são alternativos e que sejam indolor a esse animal. Então, aqui a gente tem, vou pular logo para o útero, que é justamente a produção da casca. Joyce, como assim? Não tem corpo lúteo? Não, gente, não tem sangramento, certo? Não tem sangramento. Então, aqui a gente vê os órgãos, tá? E cada função e o tempo que gera. Aqui a gente entende que o sistema genital é somente do lado esquerdo, certo? Então, tudo aqui, gente, é importante. Se a gente, muitas vezes, a gente precisa, assim, de uma agroavícola, certo? Para ter esses ovos, ter acesso a esses ovos. Durante o meu mestrado, eu trabalhei com galos, então a gente pedia a parte de agro, eles traziam para a gente, certo? Ou seja, a partir do momento que era fertilizado, já trazia para a gente já colocava dentro da estufa. Ou seja, a gente já começava a padronizar. Não fica ali com a galinha chocando, porque senão a temperatura e o ovo vai ficar diferente, certo? E, gente, aqui é somente o ovário, o sistema, certo? Joyce, por isso que não faz do lado direito, é apenas desenvolver do lado esquerdo, porque, gente, se for os dois lados desenvolvidos, sabe, não vai dar certo. Um precisa parar, atrofiar. Então, aqui foi o que eu falei, é o local menos vascularizado, ou seja, não tem qualquer sangramento, não tem formação de corpo lúteo, que nem no mamífero, ou seja, não tem como sangrar e ser uma menstruação. Aqui a gente está vendo já os ovários, muitas vezes, como eu sou do interior, às vezes a minha avó comprava galinha ali, ela abria e tinha ovo, né? Eu fazia cruz credo, mas estava lá todas as geminhas. Então, aqui já eram os ovinhos que iriam, certo? Nascer, se desenvolver, né?
Então, aqui é o RETCAM. Essas são imagens da minha dissertação de mestrado que eu trouxe para vocês. São imagens belíssimas. Aqui a gente consegue analisar o embrião de galos-galos, certo? Toda a sua rede vascular, tá? O coração. Muitas vezes aqui a gente joga uma substância que vai deixar ele paradinho, certo? Vai matar, né? Eutanasiar ele na mesma hora, ele não vai sentir dor nenhuma quando é gotejado. A gente corta, coloca em uma lâmina e a gente vai medir o cérebro, a gente vai analisar o coração, analisar a veia, se não teve nenhum problema nessas artérias, ver os somitos, a coluna vertebral. Por quê? Eu utilizava uma substância que ia ser, assim, existe uma prospecção para um futuro fármaco. Então, a gente estava analisando ali se realmente afetava uma gestante, se afetava um bebê, se uma criança poderia tomar. Então, a gente começava com a exposição no embrião, certo? Então, aqui foi o processo de uma exposição que a gente fala que é positiva, ou seja, a gente primeiro coloca na nossa substância, depois coloca em um ácido. Joyce, isso não dói, né? Não dói, tá, gente? Mas eu vou mostrar para vocês. Aqui foi com NaOH, e a gente aplica, e vocês começam a notar que começou a formar coágulos. Deixa eu colocar do início. Não tem coágulos, mas a partir do momento que eu coloco, começa coágulos e hemorragia. Estão vendo o coraçãozinho dele aqui, não estão? Então, o que acontece? Aqui é a segunda parte. O coração já está quase parando. E todo o sangue que estava, ó, aqui, como ele tá rosinha, começa a correr, certo? Então, quando a gente coloca numa lâmina, a gente começa a analisar se a nossa substância está mais próxima desse efeito ou do efeito normal. Então, a gente faz esse tipo de análise, certo? Então, aqui é um artigo do nosso grupo de pesquisa, né, da professora Eliette Cavalcante, que é da Universidade Federal de Pernambuco. Então, aqui eles testaram um isolado de uma planta, que foi a Anhangambina, e eles começaram a analisar. Logicamente, foi uma planta, um extrato de planta que deu positivo, então não afetou de forma alguma esse embrião. Se a gente vê a notocorda normal, os somitos separados, a partir desses somitos aqui formam estruturas da parte da coluna vertebral, a gente vê todo o processo aqui, ó, e também os olhinhos, certo? Que não afetou em nada. Aqui é o Reticam, do remédio que a gente conhece, que é esse ciprofloxacina. Então, a gente vê aqui justamente o NaOH, é assim que a gente vê. Lá, aquele reticam primeiro, que foi da minha dissertação, é assim que a gente vê, certo? Os coágulos de sangue, a hemorragia. Assim é o normal, e aqui é o fármaco que eles colocaram em exposição. Então, a gente vê aqui que esse fármaco, que foi também o meu, não demonstrou efeito nenhum, certo? Já esse daqui, ele avançou, não era mais um embrião, tá, gente? Isso aqui já é um feto, podemos assim dizer. Eles estavam colocando acetato de chumbo. Então, aqui a gente já consegue analisar o quê? Pontos hemorrágicos, má formação. Aqui ele não tem nem biquinho, sabe? Olha o corpo dele todo maltratado. Então, a gente começa a analisar aqui ele jamais avançado. Joyce, e outros animais? A gente tem o dano rério, que é o que eu trabalho agora no doutorado, certo? Ele tem uma expectativa de vida bem longo também, a alimentação dele já é bem formadinha, certo? O processo de reprodução dele, justamente nesses aquários, a gente coloca lá, dentro do biotério, a gente coloca essas plantinhas, porque os machos chegam e quando vão ficar namorando, passam, a gente deixa lá eles namorando, eles ficam passeando. Aí quando a gente tira essa plaquinha aqui do meio, eles vão até ela e eles começam a bater, a apertar ela, porque ela foge, viu, gente? Ela foge. Aí eles batem ela e ela solta os ovinhos e eles conseguem fecundar, certo? É uma fecundação externa, depois disso a gente pega os ovinhos e começa a expor, certo? Então aqui está o processo de fertilização, desenvolvimento embrionário, a incubação, a larva, certo? E começa ali a semana juvenil até o amadurecimento.
Então, vantagens: é pequeno, redução de custo, curto tempo de geração, ou seja, ele consegue criar, a reprodução é rápida, uma desova gera 100 ovos. Então, assim, ali, geneticamente com os humanos, 70, 80%. O embrião ele é bem transparente, a gente consegue monitorar, certo? E observar o desenvolvimento. Ele é facilmente clonado, certo? Algumas desvantagens é que ele não possui órgãos comparativos com o ser humano, pulmão, membros, coração, certo? Ali o septo cardíaco, tá, gente? O coração ele possui. Mas articulações, o osso esponjoso, entre as outras partes que ele não possui, certo? E como ele não é um mamífero, não é possível controlar totalmente a dose química que vai ser absorvida. Aqui a gente já tem alguns artigos que mostram ele em exposição ao etanol, ou seja, é um modelo para síndrome alcoólica fetal que tem em seres humanos. Muitas mães que acabam tendo ali contato com álcool, as crianças nascem com alguns problemas. Os olhinhos menores, problemas cardíacos, o rostinho. Então, tudo aqui a gente vê também no zebrafish, no peixinho. Outro ponto, estudo de Alzheimer. A gente também consegue fazer com zebrafish, certo? Estudos de autismo, Alzheimer e outros problemas que são neurológicos, a gente consegue realizar com o zebrafish. Então, existem modelos que são específicos, que a gente consegue observar os efeitos dentro deles, certo? E os dermatelmintos, que também foi logo no meu início do doutorado, que são os C. elegans. A gente sabe que é um grupo bem grande de vermes, certo? Vermes filamentosos. Tem diversos tipos de parasitas, né? Tem os parasitas de plantas, que ele vai ali inviabilizar, danificar as raízes, certo? Então, eles começam a comprometer a absorção e aquela plantinha, ela morre. Então, existem os enteroparasitas, né, que vivem ali no nosso organismo. Existem os animais de vida livres, que são os nematóides, eles não são parasitas, certo? Eles se alimentam ali de matéria orgânica, certo? Aqui eles se alimentando de uma formiguinha. E, Joyce, vocês estão vendo isso aqui? São que os parasitas humanos, parasitas de animais, precisam para fixar, certo? Eles fixam dentro do intestino. Então, os C. elegans, eles não têm essas presas. E outra, ele não sobrevive a temperaturas fisiológicas humanas. Então, ele é nível 1, ou seja, baixo risco individual à comunidade e ao meio ambiente. Hoje em dia, existem mais de 438,9 milhões de trilhões de nematóides. Então, são muitos nematóides. E o C. elegans, ele é um organismo modelo. Ou seja, ele foi o primeiro organismo multicelular a ter uma sequência completa do genoma. O ciclo de vida dele é rápido, é fácil de se cultivar, tem um número fixo de células somáticas e possui 302 neurônios. Até isso a gente consegue trabalhar com C. elegans, certo? Aqui. Uma coisa, não existe fêmea em C. elegans, tá? Aqui é uma hermafrodita e aqui é um macho. Ó. Então aqui tá a vulva, aqui tá o órgão copulatório, ele fica com a mãozinha assim até achar a vulva. É muito bonitinho. Aqui é ele, ó, se autofecundando. Vocês estão vendo? É bem rapidinho e ele já se autofecunda. Aqui são os espermatozoides, são bem diferentes, olha eles correndo aqui. É bem diferente. Então, ele consegue se autofecundar e produzir cerca de 300 ovos. Vocês estão vendo saindo? É muito bonitinho. Mas tá, como já usaram C. elegans em pesquisas? Ali antihelmínticos, com medicamentos, né, antifúngicos, antivirais, agentes neuroprotetores e muito mais. O C. elegans, ele vive cerca de 21 dias e sim, ele também envelhece, gente. Ele fica enrugadinho, que nem um ser humano. A gente consegue fazer uma marcação de fluorescência e analisar se aquele fármaco realmente entrou, se ele ingeriu, se tem algum problema. A gente consegue marcar neurônios e tantas outras coisas. Ó, gente, todo marcadinho. Então, outra coisa, ele apresenta memória. Gente, esse verme, esse nematóide, ele tem 1 milímetro e ele tem memória. Aqui vocês vão ver ele fazendo um rostinho, tá? É muito bonitinho. Ela colocou
o alimento, e eles foram indo atrás, ó, até formar o rostinho que ela quis colocar. Então, a gente consegue treinar ele para identificar o cheiro, o gosto, o alimento, a comida. Ele é muito fácil de ser treinado. Então, aqui tem um artigo que é de câncer, certo? Joyce, existe um site onde você consegue comprar cepas. São cepas marcadas com câncer, com problemas neurológicos. Então, a gente consegue analisar diversas cepas do C. elegans, certo? Aqui é de Alzheimer, onde a gente coloca uma marcação com cheiro de alimento ou de algo que lembre ele, e ele consegue lembrar onde exatamente está dentro desse T, e ele consegue chegar, certo? Ali até o alimento, ou o que ele relacionou ao alimento. Exemplo, a gente tinha um com butanona. Então, toda vez que ele ia se alimentar, a gente colocava o cheiro da butanona. Então, quando tirava o alimento dele, mas pingava a butanona ali, ele lembrava e achava que ali era comida. Então, ele corria para ali, certo? Então, não necessariamente era um alimento, mas era o cheiro que ele lembrou, ou seja, ele ficou treinado aquilo. Memória associativa. Dá para utilizar os nematóides também com ensaios ecotoxicológicos, certo? Toxicológicos também. E existem diversos outros modelos tridimensionais, como em sílico, impressão 3D, e entre outros que a gente conhece. Mas acabou? Não. A gente volta naquela conversa que modelos diferentes possuem características diferentes e objetivos diferentes. Então, eu trouxe aqui diversos modelos para vocês. Ainda existe mais, existe a drosófila da parte de genética, existe para a parte de ecotoxicologia. Então, animais e modelos não faltam para a gente aprender. E para a gente trazer para a nossa pesquisa. E hoje, o que a gente mais necessita é levar o conhecimento para outras pessoas. Então, vocês que estão durante a graduação de vocês, que pensam em trabalhar com algum modelo de animal, ou que pensam em correr para a pesquisa, para o mestrado, para o doutorado, comecem a pensar nos objetivos que vocês querem encaixar dentro desses modelos, que tem vários e são lindos, cada um deles com a sua característica diferente. Então, tragam para a gente outras técnicas, outras metodologias, e vamos avançar com essa parte de pesquisa e avançar com essa parte também de tecnologia e de técnicas, certo? Então, foi um prazer estar com vocês aqui hoje. Obrigada, espero que eu tenha ajudado vocês a esclarecer alguns assuntos, alguns temas a respeito de metodologias com animais. É isso, pessoal. Até mais.